Pessoal, tudo bem? Paulo Ludogero, Renato Tchalian e Beto Ângelo. Bate-papo entre irmãos, parte 3. Renato, você falou negócio que eu fiz isso e não posso ser Cambone, né? Engraçado. Veja bem, hoje eu sou dirigente espiritual de uma casa, da minha casa. Mas eu comecei a minha experiência, minha vida mediúnica, como Cambone. É claro, eu comecei como um bebê, né? Como um bebê. Eu puxava a saia da minha mãe, empurrava o tabaque, pegava o adijá, ficava fazendo assim. Eu comecei assim, mas assim. Mas pode. Criança pode. Né? Mas a partir do momento que eu, tomei uma consciência religiosa, quando eu tinha com 9, 10 anos, eu fui cambonear São Sete Estrelas, a entidade do meu avô. Eu camboneei ele, seu chuveludo, depois camboneei a minha mãe, a Cabo Quiracema. Então, ou seja, eu tive essa experiência de cambonagem, vamos falar assim. E hoje em dia, quando eu vou na casa da mãe, que eu trabalho toda quarta-feira, eu chego para falar: mãe, deixa eu cambonear. Ela olha para mim: não, vai trabalhar. Gente, olha, me desculpa, meus irmãos que têm esse pensamento. Imagina uma criança que está aprendendo a andar. Ela não sai andando, ela primeiro gatinha. Primeiro ela se arrasta, na realidade, né? Primeiro ela se arrasta. Arrasta até ter firmeza no joelho para engatinhar. Depois de se arrastar, ela gatinha. Depois que ela começa a engatinhar, aí sim ela começa a dar os primeiros passos e tem muitos tombos. Para mim, médio de Umbanda é assim. Primeiro ele tem que girar, tem que cambonear, tem que sentir o guia ali, se está incorporando ou não. Depois linha de passe, depois de muito tempo na linha de passe, muito tempo, não é 1 mês, 2 meses não. Depois de muito tempo na linha de passe, passar para a consulta. Depois de muito tempo na consulta, de ouvir muita coisa, levar muita bronca dos próprios guias que te assistem. Pronto. Aí sim. Talvez você esteja preparado para ter um terreiro. Eu falo talvez, porque existem médios que vêm realmente para abrir, para multiplicar as casas. Existem sim, não vamos dizer que não. Sim. Porque os multiplicadores da religião somos nós. Exatamente. Somos os dirigentes. A nossa função é formar filhos para que eles deem continuidade. Essa é a nossa missão. Não é só ter o nosso terreiro. Nós temos que formar filhos. Mas dentro dos filhos que eu formei e que formam na minha casa, a primeira coisa que eu falo é ter ética. Você tem que ter a sua casa, vai ter. Mas tenha ética comigo, como eu tive com a minha mãe. Quando eu abri o meu terreiro, a primeira coisa que eu disse para minha mãe: se um irmão de santo meu vir falar comigo, a resposta é: se minha mãe não te serve, eu também não te sirvo. Pronto. Acabou. Porque você tem que ter essa relação de raiz. Você tem que ter essa relação com a sua mãe, que é isso que nós estamos falando desde o primeiro bloco. Médium tem que ter uma vivência. Sem essa vivência, ele não se forma um médium. Ele pode incorporar, pode ser médium, mas não é um médium com vivência, com experiência. E eu fiz essa mesma explicação com o Bruno e com o Pablo. Traz isso para a medicina. O cara estuda 6 anos lá, ou mais até. Mas antes dele se tornar doutor, ele tem que fazer residência. Sim. Tem que fazer residência. Atender muito em pronto-socorro. Ele tem que fazer muita sutura. Muito curativo. Exato, ele tem que fazer. Exatamente. Isso. Traz isso para a Umbanda. Não existe um médico que já nasce pronto. Ele pode vir pronto, mas ele vai ser lapidado até aquele momento onde ele vai desabrochar. E o curso não deixa ninguém pronto também, que isso é uma outra coisa que eu falei esses dias num dos vídeos meus lá, que é a mesma coisa que eu fazer a leitura de um livro sobre cirurgia cardíaca e falar para você: beleza, já li, agora deita aí que eu vou pegar o álcool, o bisturi e vou te abrir. Não é assim que funciona, né? A mesma coisa é a questão mediúnica. Você pode estudar tudo que é possível, ler todos os livros, conversar com todos os dirigentes. Se você não viveu ali, não teve a experiência, não passou por cada uma das etapas, você não consegue conduzir alguém numa dessas etapas. Você pode até fazer o terreiro do eu sozinho, né? Fala assim: eu vou tocar aqui na minha casa, vou ficar eu e eu aqui.
Vou dar passe na parede. Vou dar passe na parede, em alto dar passe, né? Mas a partir do momento que uma pessoa entra na sua casa, se você não viveu aquilo, você não tem como transmitir aquilo para a pessoa. E além disso, a gente, quem vê hoje, quem nos vê, não pensa que, bem, a questão do sacerdócio, de ser dirigente, mas a gente passou por tanta coisa antes. Você falou, desde criança você está na Umbanda, eu também. Eu lembro de eu passando no meio do terreiro, os caboclos rodando, eu nem aí, eu passando no meio, e a gente sentar no meio da tabaque, porque ali era meu lugar. Eu tinha uns 3, 4 anos, eu lembro, você tem aqueles flashes de mim. Então assim, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente já viveu, não foi pouco. Quantas broncas você não tomou na tua vida das entidades? Nossa! Quantas broncas eu não tomo até hoje! Eu tomo até hoje! Entendeu? Então assim, tudo isso, pra quê? Pra mostrar que o curso é importante? É importante. A Umbanda tem fundamento, é preciso estudar? É. Mas além disso, tão importante quanto, até acho que mais, é você viver o terreiro. É você sentir, é o pé no chão no terreiro. Estudar e sentir a Umbanda. Estudar e sentir a Umbanda. Belíssimo vídeo teu, aliás. Então assim, você tem que estar vivendo, você tem que vivenciar, você tem que se permitir, não se achar mais ou menos do que alguém. Pô, na casa onde eu nasci e me criei, eu saí, a nomenclatura era outra, mas eu saí com todos os viramentos feitos como uma Baraguaçu, a equivalência, né? Quando eu fui pro primado, a mãe Cida, nossa dirigente e presidente do primado, aliás, mãe, sua bênção. Bênção, minha tia. Isso. Mãe Cida, aliás, quando eu falei que até aqui, ela ficou feliz pra caramba, diga-se de passagem. Então, quando eu fui conversar com ela, pedi permissão para ir na casa, ela falou, filho, tudo bem, mas você se incomoda, como se precisasse falar se incomoda. Ela falou, você se incomoda de entrar como uma baré mirim? Eu falei, mãe, eu só quero trabalhar. Como? É o que menos importa. Porque ela não conhecia a sua mediunidade. Porque ela não conhecia, exatamente. Então assim, quem quer trabalhar não se importa com nomenclatura. A tua entidade, ela vai chegar, ela vai fazer. Se você não for incorporar no dia, for ajudar a cambonear o que quer que seja, faça com o mesmo amor. Tua entidade está lá te desenvolvendo do mesmo jeito. Então não perde tempo se preocupando com birra, com melindre. Status, né? Com status. Terreiro não é lugar para mimimi, gente. Exatamente. Não é mesmo? Tem muita coisa acontecendo ali. Se permita sentir isso. A gente ouve algumas pessoas falando assim, né? Zélio de Moraes não tinha, ele começou, né, do nada ali. Não, tudo bem, então eu vou usar até um discurso diferente do que a gente usa, porque normalmente a gente, quando se fala de Pai Zélio, a gente se remete nós nos remetemos aos baluartes da Umbanda, do tipo de mediunidade que se tinha na época. Mas nesse momento que eu vou falar até diferente o discurso. Não, tudo bem, ele manifestou ali o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Pai Antônio, e tocou e criou todo esse legado. Você acha que você tem condições, meu amigo? Vai lá então, tenta. Vai lá e dá passagem para o seu caboclo e faça um trabalho bem feito. Se você fizer um trabalho bem feito, axé, parabéns, vamos bater palma para você. Agora, o Pai Zélio não tinha vaidade. Ele não tinha grau, ele não teve estudo, ele não teve isso ou aquilo, porque não existia, partiu dele. Tá certo que a gente tem aqueles relatos de outras manifestações em outros lugares, mas ali naquele momento ele foi precursor. Então, partiu dele. Hoje você já tem toda uma base, você não está criando do zero, já existe uma bagagem para trás de você e é importante que você adquira essa bagagem para poder continuar. E para você adquirir essa bagagem, você tem que pôr o pé no chão ali e começar. Aí nós vamos falar de história de novo, né? Vou ter que falar de novo do Pai Manuel Lopes. Vou ter que falar de novo. Quando eu vi o título 500 anos de história de religiões, me chamou a atenção. Eu quis fazer um curso prévio, sabe? Eu adoro história, adoro registros. E ele fundamentou uma coisa, eu falei, nossa, Pai Manuel, show de bola. Ele falou assim, quando se tem os registros, não existe como a gente lutar. Está ali registrado. Em 1904, João do Rio escreveu um livro, As Religiões do Brasil. As Religiões do Brasil. E ele citou N religiões. Em 1904. Tá? Citou N religiões, menos a Umbanda. Ele falava que existia, veja bem, a mediunidade, gente, sempre existiu. Exatamente. Sempre. Não é um privilégio da Umbanda, a mediunidade. Tinha as pitonisas, a psicografia lá do sacerdotismo de Moisés. Apolo, né? De Apolo, Moisés, não é isso? Sim. A mediunidade sempre existiu. Nós estamos falando de Umbanda agora, né? De história. Em 1904, esse livro, João do Rio,
que está até no site do Pai Manuel Lopes para download isso daí, é gratuito, está aberto. Entra aí lá no Núcleo Mata Verde que está lá. Tá? Tem esse livro, não falou em nenhum momento de Umbanda. A Umbanda só passou a ser falada no primeiro livro de Léo de Souza. Depois de 1908. É o que ele falou. Tá, quanto você tem os registros, não existe argumento. Não dá, tá ali registrado. O livro existiu. Tá hoje para download. Veja, assim, a gente entende e respeita, eu não tenho todo o conhecimento, o Mata e Silva fala que a Umbanda tem mais de 5.000 anos. Né? Eu teria que entender um pouquinho mais. Então, eu acho que os conceitos religiosos tem. Parte. Mas assim, para todos os efeitos, estuda, Umbanda, 1908, tem registros de incorporação anterior? Existem, mas não na forma estruturada de uma religião como veio. É que assim, é aquele negócio do batismo, né, também. Existe uma prática. Existe uma prática. Essa prática tem um nome? Não. Então, a partir de hoje chama tal. Então, hoje isso foi fundamentado como tal. Sim. Então, assim, por exemplo, vou falar de mim ali enquanto pessoa, né? Enquanto na barriga da minha mãe eu era apenas um feto e eu não era ali o Roberto. Eu passei a ser Roberto. Quando eu nasci, ela falou: meu filho vai se chamar Roberto. Ela registrou lá em cartório e aí consta ali a minha data de nascimento e naquela data surgiu o Roberto Angeli para o mundo. Este Roberto Angeli, né? A partir daquela data. Então, eu existia antes disso? Espiritualmente, sim. A Umbanda existia antes disso? Espiritualmente, sim. Fisicamente, 9 meses antes, eu existia. Com manifestações aqui e ali, a Umbanda existia? Existia. Porém, a partir do momento que ela foi batizada ali e passou a ser chamada por aquele nome, é que ela passou a ser Umbanda. Antes disso, ela era qualquer outra coisa. Correto. Nós estamos acabando o nosso tempo ali. A gente já volta novamente com esse assunto.